a dominação masculina e o papel da mulher na ciência. Esse é o tema do ciclo de conferências que apresentamos hoje. Na segunda parte do programa, Ingrid Nunes fala sobre os estereótipos das mulheres na ciência e de suas experiências como professora e pesquisadora. Agora, então, passaremos a palavra à professora Ingrid Oliveira Nunes. Quando a gente fala mulher da ciência, a gente pode entender isso sob diversas formas. Muitas vezes, nos Estados Unidos, se fala das STEM Science, que é a Science, Technology, Engineering e Mathematics. E quando se fala de mulher na ciência, a gente estuda essas diferentes disciplinas. A gente não tem uma paridade entre mulheres e homens, tanto para a obtenção de título de bacharelado, como para o mestrado, como para o doutorado. Isso é mais equiparado nas ciências sociais e biológicas. Em algumas áreas a gente tem um percentual decente, mas em algumas áreas, como a ciência da computação, a gente teve um platô e agora a situação é até pior, a gente está decrescendo. Por exemplo, aqui na computação a gente teve um pico em 84, que foi mais ou menos 38%, e depois a situação foi só caindo. O laranjinha ali é a computação. Hoje, os dados que eu vi, a gente estava mais ou menos em 12% na área de computação. Então, a situação não é muito boa em termos de quantidade de mulher na computação e em outras áreas também. Quanto na indústria, a gente tem poucas mulheres na liderança, a gente tem ali 19% de mulheres em posições de CIO, e na parte de tecnologia a gente só tem 4 mulheres. E tem áreas ali, na parte de desenvolvimento de software, a gente pode trabalhar tanto na parte menos técnica, ser analista, a gente vai entender o que o software faz, ou o que vai testar, e a parte de desenvolvimento, que é a parte técnica, 90% é homem. Eu faço parte desses 10%, sempre gostei da parte técnica, e quando eu descobri esses números, eu trabalhei na indústria antes de ir para a academia, e realmente eu tinha colegas testadores, tinha colegas analistas, tinha gerentes, mas a parte técnica, não sei porquê, eu era ali a exceção. Mas a gente pode ver dados mostrando o quanto o papel da mulher é importante e como elas auxiliam no sucesso das empresas. A gente tem casos de startups que normalmente elas têm mais mulheres. Esses dados, a maior parte vem de dados coletados nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, na parte de computação, o professor Daltro, que é aqui da URGS, ele levanta esses dados todos os anos. A gente tem aqui a porcentagem de matrículas efetuadas na computação no Brasil, considerando até o ano de 2012. E isso aqui são os egressos. E a gente vê que os percentuais de mulheres batem com as estatísticas que a gente tem mundiais e nos Estados Unidos também. Então, isso a gente pensando a mulher no bacharelado, no mestrado, no doutorado, nessas chamadas STEM Science. Outra conotação que a gente pode pensar em mulher na ciência é a mulher na academia. E existem trabalhos que tentam avaliar o quão boa seria a mulher na academia em termos de número de artigos, quantos grants as mulheres conseguem capturar, quantos alunos elas têm. E esse artigo que eu coloquei a referência ali embaixo, ele fez um estudo, mas estudando os vários artigos que tinham publicados na área. Basicamente, os resultados são inconclusivos. Eles têm alguns estudos que falam que a mulher é melhor que o homem para publicação, outros que o homem é melhor que a mulher, e alguns que são inconclusivos o próprio estudo. Eu não sei se a gente vai chegar em algum lugar, porque eu vejo esse cenário como muito complexo. Se a gente pega ali como entrada o sexo e vai estudar, por exemplo, o número de artigos, isso é uma visão muito banal desse sistema, porque a gente pode pensar, bom, o sexo vai influenciar, então, na quantidade de grants que eu recebo. E a quantidade de grants que eu recebo vai influenciar no número de artigos. Quanto tem de grant, isso vai impactar também no número de alunos, que vai influenciar no número de artigos. E também tem o próprio preconceito. Para a mulher, ela precisa ter o dobro de publicações do homem para receber a mesma bolsa de produtividade. Então, esses estudos são interessantes para a gente entender o cenário atual. E se a gente tem distinções no quanto a mulher produz, no quanto o homem produz, isso aí é um ponto de partida para a gente entender por quê? Por que os números são diferentes? Bom, o X da questão para mim, em relação a discutir mulher na ciência, é a questão das oportunidades iguais. A gente tem essa questão genética, que tem gente que diz, não, que a mulher, por questões genéticas, ela não é boa em matemática, ela não nasceu para a ciência. Se a gente tirar esse fator à parte, a gente vai pensar o seguinte, vamos supor que isso seja verdade, e que 10% das mulheres são aquelas que dão para a ciência por causa da sua genética. Se isso for verdade, essa questão da genética, aí o que acontece? Esses 10%,
vai enfrentar barreiras impostas pela sociedade. A menina vai dizer, eu gostaria de ser cientista. Os pais vão dizer, não, isso aí não é coisa para homem, vai fazer trabalho de mulher, vai brincar de boneca, vai brincar de casinha. E isso aí são barreiras que vão fazer com que aqueles 10% que já eram pequenos, a gente vai diminuindo esse estímulo, e daí os 10% viram 2%. E o que a gente quer é que, se tem 10%, os 10%, por que não vai seguir a sua vocação? E fora isso, se esses 10% são de excelência, eles têm que ter, uma vez que eu estou no sistema, eu tenho que ter o mesmo direito, tem que ser avaliada sob os mesmos critérios, tem que receber a bolsa seguindo os mesmos critérios. Então, não tem que ter a distinção pelo sexo. Então, se houver alguma diferença genética que vai predispor o homem para as ciências, igual a gente tem que ter oportunidades iguais para essa minoria. Então, isso é uma luta que a gente pode estar perdendo eventuais talentos que estão desistindo por falta de estímulo e de falta de oportunidade na sociedade. Isso foi mais ou menos o que o Neil deGrasse Tyson falou. Ele é um astrofísico, e que eu não vi o que era esse debate, mas tem esse vídeo no YouTube, mostra só o momento em que foi perguntado essa questão da mulher da ciência. E ele fez uma analogia da situação dele como astrofísico negro na ciência, né? E daí ele falou que ele, desde os 9 anos, queria ser astrofísico, e que foi passando o tempo e todo mundo falava contra para ele não ser astrofísico. E ele queria porque queria, e venceu e foi além, e é hoje altamente conhecido no mundo. Então, ele falou o seguinte: antes de discutir questões genéticas, a gente tem que pensar nessas oportunidades iguais. Isso fazendo essa hipótese que talvez haja diferenças genéticas. Eu fui olhar estudos que falam sobre a respeito de diferenças genéticas de homem e mulher. Isso está no site do Discovery News. Então, aqui tem vários fatos que falam, que tem estudos por trás que dizem que o homem é melhor nisso ou a mulher naquilo. Aqui estão o que o homem é melhor que a mulher. O homem ele é melhor em julgar o tamanho de uma pessoa em função da voz, porque ele detecta melhor a acústica do ambiente, consegue pegar a voz. Noção de espaço, aí a foto, quando eles falam disso aí, é a questão do homem no carro, que ele tem a noção de espaço melhor. E algumas outras questões. A mulher é melhor em localizar itens, que quando a gente perde uma coisa, consegue lembrar a situação que eu estava usando aquela roupa naquele momento e foi lá que eu coloquei aquele item. Mulheres também são melhores em se preocupar. Isso pode parecer uma coisa ruim, mas isso faz com que a mulher seja muito boa em gerenciamento de riscos. Por exemplo, a gente já antevê o futuro, isso pode dar um problema lá na frente, então a gente já faz um plano de mitigação para evitar que esse problema aconteça. E aqui também, o detectar cores, isso aí toda mulher sabe, que o homem não sabe distinguir verde musgo de verde petróleo. Então, aí são coisas em que há distinção. Mas os estudos mostram que a gente é igual em lidar com multitarefas. Isso até tem uma crendice popular que mulher é super boa de lidar com várias tarefas, porque pode atender telefone, cuidar do filho, cuidar do fogão e atender a porta tudo ao mesmo tempo. Mas os estudos, pelo menos, mostram que não há diferença nisso, e também somos iguais em termos de inteligência. Então, essa questão genética de que o homem é mais inteligente para lidar com a matemática, isso, assim, pelo menos a ciência diz que não. Eu vou falar de coisas, de pontos que a gente tem que atacar, para mim, que são os problemas na raiz, que agora falando um pouco de relato pessoal, que eu acho que poderiam ser feitas e que tem que acontecer. Primeiro é a questão de cultura. A gente sempre sabe que vai lá no supermercado, vai olhar a seção de brinquedos, brinquedo de menina é boneca e brinquedo de menino é carrinho. Só que, se a gente for olhar os brinquedos, a gente tem brinquedos de cientista também, menino também brinca de ser cientista. Eu tenho exemplos, eu tenho um irmão mais velho, tem 2 jogos que me lembro muito bem, como se fosse ontem da infância, que quem teve foi ele. Eu ganhava Barbie no Natal, Barbie no aniversário, e era a minha lista. Eu queria aquilo lá porque era brinquedo de menina, e fui internalizada que aquilo era brinquedo de menina. O meu irmão tinha, então, esse chamado polióptico, e o que a gente nota aqui na capa? Que tem um menino ali na frente. Ali a gente tem 10 outros, os vários brinquedos que a gente pode, os várias lunetas que podia fazer. Tem 2 meninas, mas fica bem, nem dá para ver direito que é menina, só assim tu vê o cabelo ali pendurado na de cima e na de baixo. O resto tudo é só menino. O outro era o chamado pequeno químico,
Vê como marca, eu tinha, acho que uns 5 anos de idade, tinha lá o sangue do diabo, era um negócio que tinha 2 soluções, a gente misturava, ficava um líquido vermelho, jogava na roupa branca e ele ficava transparente depois, era o máximo. Eu vivia, Gustavo, o nome dele é Gustavo. Gustavo, por favor, vai lá, faz o sangue do diabo. Porque não era meu, era dele, porque isso aí é brinquedo de menino. Hoje já mudou um pouco. Se vocês olharem a versão mais atual desse brinquedo, tem uma menina ali do lado do menino. Então, o meu ponto aqui é que a gente tem que ter estímulo na infância. Eu só coloquei nos slides o que tinha referência para vocês poderem acessar os dados, mas assim, o que eu já li sobre o assunto é que as meninas, quando começam a aprender matemática, elas são tão boas quanto os meninos. Só que é natural que a criança tenha dificuldades. Aí, quando a menina vai ver, não consegui, o que fala para ela? Não, é normal, tá menina, não precisa tentar que tu não vai conseguir. Então, a menina não vai tentar ir melhor em matemática, ir melhor em física, porque não tem esse estímulo. E daí, como é que ela, lá na frente, vai optar por uma ciência? Se ela, desde o início, já foi treinada para querer outras coisas que não aquilo. Eu, graças a Deus, meus pais são engenheiros, então chegava com um boletim na escola, a primeira pergunta, como é que foi a matemática em física? Então, se não fosse bem em matemática, não estava bom. Então, pode ser por isso que... Pode ser que se eu não tivesse esse estímulo dos meus pais, se tivesse a mesma genética, eu não ia estar aí na computação, porque eu não recebi o estímulo necessário para desenvolver uma certa habilidade que eu tenho predisposição genética. Bom, essa é a primeira questão. A segunda questão é a questão dos estereótipos, que é da natureza humana a gente considerar estereótipos. Esse livro aí é um livro ele tem prêmio Nobel, o Daniel Kahneman. Ele trabalhou muito com o Amos Tversky, que faleceu antes de ganhar o prêmio. E é um livro assim, fantástico. Aconselho a leitura de todo mundo, assim, que ele fala sobre tomada de decisão e como nós somos mal estatísticos intuitivamente. Em um dos capítulos, ele fala de experimentos que foram feitos. O experimento é a especialidade de Tom W., onde que se descrevia uma certa personalidade e os participantes do experimento tinham que dar a probabilidade do Tom W. ser lá cientista da computação, bibliotecário, etc., etc. E isso mostrava como as pessoas associavam a personalidade com uma certa profissão. Então, e ele mostrou, a gente constrói a representatividade na nossa cabeça e já faz essa associação. E eu vivenciei isso toda a minha vida. Eu, quando tinha meus 20 anos, eu adorava ir em festa e me vestia normal, né? Mini saia, blusa, chapinha e maquiagem. Ia numa festa, conhecia uma pessoa nova e vai lá. Como é que é teu nome? Ingrid. Quantos anos? 20. O que tu faz? Ciência da computação. Aonde? Na URGS. Mas tu é inteligente, hein? Tudo que a pessoa sabia era meu nome e minha idade. Como é que pode presumir que eu não sou inteligente só porque eu estou com uma mini saia e uma blusa decotada? E assim, só para continuar a história, quando eu estava fazendo doutorado, aí continuava, não, eu faço doutorado. Aí o pessoal corria. Porque imagina um homem tá com uma doutoranda, uma futura doutora. Aí tem a outra questão, né? O homem tem que ser o chefe da família. Imagina uma mulher que tem doutorado e ele só um bacharelado. Que absurdo. Bom, então, esses estereótipos a gente tem em tudo quanto é lugar. Por exemplo, não sei se todo mundo conhece o The Big Bang Theory, é um seriado que eu adoro. Aí, o que a gente tem? A gente tem a Amy, que é neurocientista. Tem a Bernadette, que ela é farmacêutica, tem doutorado também. Ela eu acho ela bonitinha, mas a voz dela já compromete todo o visual. E tem a super hot Penny, que não tem doutorado, é uma garçonete que quer ser atriz. Então a gente olha ali, tu pergunta para uma menina de 13 anos, quem é que tu quer ser? Eu quero ser a Penny, eu não quero parecer... Elas são bonitas, as personagens, mas o problema é que elas não se vestem de um jeito mais atrativo. E não queira convencer uma menina de 13 anos a querer parecer que nem a Amy, porque ela não vai querer parecer. E ainda vocês veem que a associação, a Penny, agora ela está estudando, como ela está namorando com um cara que tem doutorado, ela está estudando no seriado, né? Mas é a associação de que mulher
para ser bonita tem que ser burra, e para ser burra é mutuamente excludente, né? E que já é um problema. O outro exemplo, tem o outro seriado que eu adoro, chamado Criminal Minds, agora falando um pouco da minha área. É um seriado onde que a gente tem uma equipe eles estudam serial killers, de policiais, né? E daí eles fazem o perfil, de acordo com as pistas do crime, eles fazem um perfil, e daí descobrem, o perfil desse serial killer assim, assado, eles conseguem definir o alvo sem saber quem é a pessoa. Tem a JJ, que faz parte da equipe de policiais, eu acho ela bonita, e tem a Garcia, que fica no backstage, lá nos computadores. Na sala dela tem vários monitores, e ela fica sempre ali no backstage. Ela é super inteligente, faz queries em bancos de dados em segundos, mas tu pergunta de novo para uma menina de 13 anos quem é que ela quer ser, ela vai querer ser a JJ, não vai querer ser a Garcia. Por que a Garcia não pode parecer que nem a JJ? Porque vocês veem que o estereótipo está sendo imposto na gente. Porque vocês vão olhar, eu espero não parecer que nem a Garcia. Eu sou da computação, espero... Então, a gente tem que fazer isso ser conhecido. Que iniciativas que a gente tem na parte de tecnologia? Aqui tem um exemplo do Google Women in Technology. O Google dá um prêmio. No Brasil teve 2 edições só, não sei porquê. Na Índia é bem comum fazer isso. Eu tive a oportunidade foi um professor aqui da URGS, eu estava na PUC do Rio, o professor Carlos Lisboa, ele mandou um e-mail, olha, a gente tem aqui para se aplicar para o prêmio, eu acho que devia mandar, eu mandei, e foi uma das 6 contempladas, isso no ano de 2008. E isso aí serve justamente para para trazer esses modelos, os chamados role models, para divulgar, e a gente tem que fazer isso se tornar conhecido. Não sei, o que eu vejo desses eventos, eles acabam ficando sempre no clã, né? Porque quem fica sabendo é quem está lá dentro, e a gente tem que levar isso para as escolas, na minha opinião. O problema, para mim, não é a gente discutir aqui, é discutir lá na escola, no ensino fundamental e no ensino médio. Só o último ponto é a questão da maternidade e da família. Muitas mulheres, então, que saem do doutorado e acabam sendo empregadas depois, se a gente pergunta qual é a maior dificuldade, uma das maiores dificuldades é a questão do balanço entre a carreira e a família. Porque muitas vezes quem tem que cuidar da casa e cuidar dos filhos é a mulher. A gente ainda não conseguiu balançar bem essas atividades. Se a mulher não tem filho logo cedo, nos 5 primeiros anos depois que ela conseguiram sua posição permanente, acaba que 33% acaba tendo filho depois. Então, significa que quando tu entra, para manter o teu nível de produtividade, tu não pode ter filho, porque se tu for ter filho, vai depois acabar essa produtividade. E acaba que as mulheres, às vezes, são discriminadas. Já que tem filho, já que tem família, se espera que ela produza menos, então ela acaba não tendo a mesma oportunidade de emprego. Então, o que eu acho, assim, isso é um lugar que eu acho que tem que ter intervenção. A gente tem que pensar em creche no local do trabalho, licença paternidade. Na computação, hoje em dia, quem trabalha na indústria como desenvolvedor pode trabalhar em casa, assim, fazer horário flexível, trabalhar em casa, que daí pode dar assistência para o filho. Isso são medidas que eu acho que tem que acontecer. Ano passado, eu estava numa conferência chamada AMAS, que é de agentes. Tem a fundação, que é quem banca sempre a conferência do ano seguinte. A presidente é uma mulher, e ela estava com uma filha de 1 ano, ou nem isso. Aí, no final, quando tem a reunião da comunidade, estava ela lá na frente de, acho que 1.000 pessoas, alguma coisa assim, com a menina dela pendurada na frente. Eu achei tão legal isso, porque isso mostra ali para... Provavelmente na conferência tinha gente de mestrado, gente de doutorado, ver, olha, eu posso ter um filho e posso ser presidente do IFMAS com o meu filho pendurado no meu corpo. Conclusão, então, os números hoje têm diferenças significativas, né? Devido, talvez, a diferenças genéticas, isso a gente não sabe, mas até hoje o que a gente sabe é que não tem. Falta de oportunidades e incentivos, e suporte de conciliar a família com a maternidade. Eu acho que esses 2 últimos pontos é o que a gente pode fazer, desde na forma como a gente vai criar os filhos, até tentar conquistar direitos no trabalho. Isso são coisas que eu acho que a gente tem que investir para tentar equiparar esses números. Um pouco de relato e experiência pessoal. Nunca sofri preconceito nenhum, nunca tive ambiente hostil, sempre fui super bem tratada por todos os meus colegas, exceto por mulheres.
Teve uma vez eu entrei numa equipe de um projeto, tinha 11 pessoas, uma era mulher. Aí, era na época dos meus 20 anos, que eu lá vestia como uma menina normal. Entrei lá, a menina começou a fazer academia, vim toda maquiada, como se fosse para uma festa, meio que para criar uma competição comigo, sendo que eu não estava competindo com ela. E ela não falava comigo, e os meus colegas falaram que era por questãozinha assim de picuinha de mulher, assim. Então, foi assim, a vez mais marcante que eu senti. Aí depois, com o tempo, óbvio, as coisas se amenizaram, mas para ver como a mulher, às vezes, tem essa questão de competição. Acho que a gente não pode deixar de ser feminina, porque se a gente quer ser modelos para as futuras gerações, a gente tem que continuar sendo mulher. Só que tem que cuidar sempre para não ser vulgar e não usar nenhum artifício feminino, tipo, não estou conseguindo fazer o trabalho de cálculo, por favor, e pede uma ajuda de um homem. A gente está mostrando que é por preguiça. Eu tenho certeza que alguém que passa no vestibular e está lá dentro é por preguiça e acaba usando os artifícios femininos para conquistar alguma coisa. E o que eu digo sempre é, se não pode contra ele, junte-se a ele. Se a gente pensar, é ruim ser minoria, mas também é bom. Se eu quero me destacar em alguma coisa, a probabilidade de eu ser lembrada é muito maior. Então, se eu vou numa conferência e faço um trabalho bom, a probabilidade de lembrarem do meu trabalho por ser um trabalho bom e mulher é maior do que um trabalho bom e um homem. Então, usa isso em teu favor. Enquanto a situação não muda, usa isso em teu favor. E, por último, eu acho maravilhoso conviver com homens. Alguma mulher que está pensando, estou na dúvida, vou ficar num ambiente que tem 90% homem, eu acho muito bom, assim. Desde que eu saí do colégio, não tem mais briga por quem é que está mais maquiada, não tem mais briga dos clãs que ficam fazendo intriguinha uma contra a outra. Eu acho muito bom isso, então eu aconselho todas as mulheres que têm medo de conviver com uma sociedade predominante masculina, assim, eu digo, vai fundo, porque é muito legal. E só para terminar mesmo, agora a conclusão mesmo, a gente está falando aqui de mulher na ciência, mas a gente está pensando, estou lutando num lugar em que eu sou minoria. E os homens também sofrem preconceito. Vai ver o que acontece se um filho fala para um pai, eu quero ser bailarino. Ele vai sofrer o mesmo preconceito que a gente tem quando a gente vai querer seguir uma carreira que é predominantemente masculina. Então, eu acho que a gente está lutando aqui pelos direitos das mulheres, mas eu acho que a gente também tem que pensar nos estereótipos, nessas questões onde os homens enfrentam os mesmos problemas em outras áreas. Então, aqui eu só coloquei os dados, exemplos de profissões em que a mulher ganha mais do que o homem. E é isso. Você conferiu a segunda parte da conferência A Dominação Masculina e o Papel da Mulher na Ciência. Obrigado pela companhia e até a próxima!